Olá, triunfantes, que alegria de Deus poder tomar conta de nossa vida hoje. Nós continuamos jornada sobre em busca de reavivamento. E o tema de hoje é colocar na prática esse reavivamento. Nos textos está na Tiago capítulo 4, versos 2 e 3. A Bíblia está falando que nós que te recebe para nós que te pede. Nós te pede, nós que te recebe para nós que pede mal, para gastar no nosso prazer. Mas imagina comigo, um pregador terminar um sermão sobre reavivamento na igreja e ele te fazer um grande apelo. Talvez ninguém que te responder, ou alguns poucos te responder, ou talvez teu gente te responder. Não saber que Deus é que Ele cria-nos livre para responder. Então, nunca deve tomar crédito ou desonra por causa de resposta àquele apelo que não fazer. Mas, vamos imaginar comigo, que aquela mensagem foi pregado e que alguém responder apelo, expõe na prática o que queres ouvir, talvez através de uma pregação pública, ou através de um estudo bíblico, ou através de evangelismo, por amizade, e enfim, aquele apelo foi um sucesso. E não estou que foi um bênção do Espírito Santo. E não ficar lá atrás, está maravilhado, estou Deus está fazer milagre na vida daquelas pessoas. Mas não saber que nem sempre vida cristã de ser um sucesso. Isso não quer dizer que programas na igreja foi em vão, mas Deus certamente abençoa todo esforço para salvar uma vida. Mas quanto melhor seria que todo alguém ouvir aquela mensagem, aceitar graças à bênção do Espírito Santo. Deus conche possibilidade que pode acontecer. Um pregador fala que Deus se cumpre mais nos 6 meses ou 6 dias. Que homens entregam a Ele do que nós só nos 60 anos, com nossa própria sabedoria e nosso próprio poder. Então não precisar de Deus. É essencial ter um reavivamento na nossa vida. Mas como não poder ter esse reavivamento? Oração é essencial, mas não quer ver para ali. Nós te convidamos a dar mais um passo especial, necessário para esse reavivamento pessoal. Quando Deus abençoa a nossa vida, certamente nosso testemunho de ser poderoso, nossa família, nossa igreja, de experimentar dom de Deus na nossa vida. O que é que te falta então? Não podemos fazer algumas perguntas. Qual é que é o centro de nosso problema? Será que ele é espiritual? Será que não te falta Espírito Santo na nossa vida? E que ele assim é causa de tudo mordidão na nossa experiência cristã? Se a resposta for sim, então não precisar Espírito Santo na nossa vida. E por que então o Espírito Santo te faltar? A Bíblia te responder, nós que te receber para mal, nós que te pedir. E quando te pedir, não te pedir mal para gastar no nosso prazer. Sim, aquele homem que é Simão, que está a pedir Espírito Santo para fazer milagre, para ganhar dinheiro. Que lá ele pediu mal e Deus que respondeu aquela oração. Então, Simão não prometeu, nós estudamos nos dias anteriores, que não precisar pedir e pedir sempre o dom do Espírito Santo. Por que nunca te sentir fome e sede desse presente que o Espírito Santo quer dar a nós? Não saber que Ele é que é fonte de tudo que as outras bênçãos que Deus quer dar a nós na nossa vida. E por que nunca te falar mais sobre o Espírito Santo? Por que nunca te orar mais sobre o Espírito Santo? Por que nunca te pregar mais sobre o Espírito Santo? Apóstolo Tiago sugeriu que nunca te receber o Espírito Santo porque não te pedi mal. Para não gastar nos nossos prazeres. Mas não saber que Deus tem meios para abençoar nos mente. Ele crê para não tornar uma mente espiritual. E quando temos mente nas coisas carnais, como Paulo te explicar, nunca te poderá receber o Espírito Santo. Por quê? Porque mente carnal te conduzir para a morte e mente espiritual te conduzir para a vida e paz. Romanos 8, 5 e 6. Então, o que é essa mente carnal que o apóstolo Paulo te falar? Paulo te escreveu, e a palavra de Deus também te escrever, 3 grupos de pessoas no mundo. Não tem um primeiro grupo de pessoas que não tem nenhum relacionamento com Deus, que é aquele homem natural, mas não tem que outro grupo de pessoas que crentes, que é aquele homem espiritual, cheio de Espírito Santo, mas também não tem aquele homem que é carnal. Todos estes 3 grupos te subdividir em pequenos grupos por causa da educação familiar, por causa de cultura e idade, mas que estes 3 grupos lá são grupos básicos.
Não te encontras no 1 Coríntios capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 3. Mas para hoje não te falar só daquele homem natural, aquele homem mundano, ok? Que tem nenhum relacionamento com Deus. Amanhã não devemos esperar sobre aqueles dois grupos finais que tem a ver com membros de igreja. E talvez lá está escondido aquele problema de falta de Espírito Santo. Pergunta para terminar é, qual grupo não te pertence? Não te fazer um rápido exame, um autodiagnóstico, lembrando que nunca também espia a vida de outras pessoas, não deve fazer um diagnóstico por nós próprios vida. Que tipo de pessoa me é? Será que me é natural? Que eu tenho um relacionamento com Deus? Paulo fala que os homens naturais que te compreender coisa de Deus porque isto parece loucura. 1 Coríntios 2,14. Será que me é espiritual? Ou seja, uma pessoa que tem um firme relacionamento com Deus? Tem uma mente de Cristo? 1 Coríntios 2,16. Ou será que me é carnal? Um cristão com mente dividida. E cima Paulo escrevendo em 1 Coríntios 3,1 aos irmãos, está falando mais não como homens espirituais, mas como carnais, como bebés em Cristo Jesus. Ele está a falar para os membros da igreja. Ao não fazer um diagnóstico, por que não? Falamos a Deus para ajudar-nos a ser homens e mulheres espirituais cheios do Espírito Santo, para mudar nossa mente e para nós também viver de acordo com a vontade de Deus. Oremos. Nosso querido Pai, obrigado, Senhor, por você, Espírito Santo, é que está quebrar poder de pecado na nossa vida, me ajudando a ser um cristão autêntico, sem dividir por coisa desse mundo, mas não poder ser cheio de Espírito Santo, e que nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, poder olhar a diferença no mundo, graças ao dom do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.